Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí no título do vídeo, na capa do vídeo também, aconteceram algumas coisas comigo no decorrer dos últimos dias. Para quem me conhece já sabe boa parte da história, mas para quem me acompanha aqui no YouTube, né, várias pessoas que me acompanham, que talvez vão querer saber, né, um pouco mais, até mesmo as pessoas que me conhecem, porque foi um problema desconhecido para muitas pessoas, né? Para mim também, inclusive. E só no passar dos dias que eu vim entendendo mais um pouco do problema que meu filho tinha. E muitas pessoas sabem no geral, assim, sabe? Mas não sabem detalhadamente como tudo aconteceu, como foi descoberto, o nome do problema. Então eu vou deixar tudo explicadinho nesse vídeo, tá bom? Para vocês assistirem. Então eu vou pedir para vocês ficarem até o final e se inscrever aí no canal se não for inscrito, tá bom? Deixar o joinha. Porque eu tenho certeza que se outra pessoa estiver passando por isso e for lá no YouTube pesquisar, esse vídeo vai ajudar. Porque o que me ajudou muito foi as pesquisas, minha gente. Foi as pesquisas. Porque infelizmente o diagnóstico veio bem tarde. Mas no geral assim mesmo, me ajudou bastante foi as pesquisas. Então, ó, deixa o joinha para o YouTube entregar para outras pessoas, tá bom? Porque ninguém sabe quem tá passando por isso, então pode ter qualquer pessoa passando e esse vídeo chegar até ela no momento certo vai ser a melhor coisa. Bom, minha gente, mas sem enrolação, com certeza esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Eu vou começar a explicar aqui pra vocês. No meu último vídeo, que eu tinha postado no YouTube, em relação a neném, foi chegando do hospital, né? Gravei a reação de Heitor e postei aqui. E daí pra cá, tudo vinha normalmente bem, né? Sem nenhuma suspeita, sem nada de errado, até porque a Aura era uma criança muito saudável, estava ganhando peso super bem, ele não vomitava. Mas, quando ele estava mais ou menos com uns 15 dias de vida, ele começou a apresentar muitos vômitos, uns vômitos agressivos, sabe? Uns vômitos a jato, que ia longe os vômitos dele. Ele se alimentava, ele vomitava, muitas vezes ele segurava um pouco, né? Mas de repente vinha um vômito e a gente vinha sofrendo muito, muito nessa situação. Em ver ele parado no tempo sem ganhar peso, até perdendo peso, na verdade. E ele engasgava com vômito, ele dormia e acordava vomitado. Muitas vezes eu percebia antes, eu já acordava para meio que receber, né? E, gente, foi uma situação bem triste. Foram dias sofrendo com isso, porque é uma doença muito desconhecida. Assim, na verdade, pelo menos pra gente, pra minha família, eu nunca tinha ouvido falar nada do tipo. Então, pra mim era totalmente desconhecido esse problema. E aí, como foi que eu descobri, né? Ele começou a piorar, aumentar as vezes que vomitava durante o dia. A quantidade do vômito também era um absurdo. E aí eu levei ele no pediatra, num hospital público. O pediatra não examinou ele praticamente, nem olhou na minha cara, né? Não teve interesse algum na criança. E disse que era para vir para casa, que a criança estava bem, né? Coisa da minha cabeça, a criança sentia cólica, mas do meu ponto de vista, né? Cólica não tem nada a ver com vômito. Pelo menos é o que eu acho. E também é a mãe que conhece o filho, a mãe que vê o filho sofrendo, ela quer ir atrás, né? E com certeza seria melhor se ele tivesse interessado e procurado saber mais. Mas infelizmente não foi assim, a gente veio para casa e ele continuou vomitando, né? Continuou perdendo peso e as preocupações só aumentando. E aí eu levei numa médica aqui do postinho da cidade, ela examinou ele tudo direitinho, pediu um exame, só que porém, nesse mesmo dia, como ele estava muito ruim, ele estava fraquinho, sabe, vomitando, ficando molinho, eu não descartei um pouco dela, porque eu queria algo mais, como é que eu posso dizer, um médico que se interessasse
Ah, filho, eu não sei nem explicar, minha gente. Eu queria tirar ele de dentro de casa na situação que ele tava, sabe? Então eu levei no outro pediatra, público também. Ele examinou, ele acreditou que seria uma infecção. E ele disse que eu segurasse no peito, tirasse a chupeta e desse os remédios. Ele passou vários remédios e foi o que eu fiz. Só que ele deixou um alerta. Ele falou que dentro de 72 horas, se ele não tivesse melhora, ele teria que ficar internado, né? E aí, esse pediatra, ele é de uma cidade aqui perto de Francisco Macedo. A gente voltou para casa, já comecei a dar os medicamentos no mesmo dia. No segundo dia, ele continuava do mesmo jeito, sem nenhuma melhora. E aí, antes de ter as 72 horas, teve uma prima minha que ela conseguiu marcar uma consulta numa pediatra, né, particular, que ela não tinha vaga no dia, mas com muita peleja, ela aceitou que a gente levasse ele lá. Tudo muito em cima da bucha, minha gente, tudo em cima da hora. Então, eu como mãe, né, eu como queria ver ele bem, eu não medi esforços, eu arrumei, organizei tudo direitinho para levar ele lá. E chegando lá, ela já falou logo, olha, o que eu acredito que seja, não é infecção. Voltei aqui, pessoal, o celular tinha descarregado. E como eu ia falando, a médica, essa médica que eu levei ele por último, ela falou assim, que acreditava que não era infecção e que estava desconfiando que seria uma estenose, né? E eu recordei desse nome quando ela falou, por causa das minhas pesquisas. Eu sempre pesquisava os sintomas dele tudo direitinho, né? Que vinha acontecendo. E já tinha visto falar um pouco sobre esse assunto. Só que quando se trata de uma cirurgia, a gente como mãe, a gente quer que não seja, a gente quer se enganar, né? Acreditando que seja outra coisa mais simples de resolver. Então, quando eu via na internet, como eu não tinha tanto conhecimento, eu nem falava tanto para os médicos. Eu falava assim, que acreditava que não era infecção, que era outras coisas, mais séria. Mas ao mesmo tempo querendo se enganar, né? A mim mesma, porque eu não queria ver o meu filho passando por um procedimento tão assim, né? Mas quando ela falou, eu me recordei bastante com as minhas pesquisas. E de momento eu já comecei a ficar muito nervosa, né? Por tudo que eu já tinha pesquisado, conhecido um pouco, né, do problema. Eu já fiquei bastante nervosa. Aí, nesse mesmo dia, ela pediu que eu fizesse um exame, um raio-x no bebê. E voltasse assim que é possível, ou seja, no mesmo dia, para ela ver e explicar melhor pra gente. Ver, né, se batia com o que ela estava pensando que seria. Então, a gente foi para outra clínica, que lá não estava fazendo raio-x, não fazia, né? E a gente foi noutra clínica com ele. E a gente fez lá o raio-x. E quando eu puxei o laudo do raio-x, ainda nessa clínica, eu recordei mais ainda do problema que eu andava pesquisando, né? Que é a estenose. Porque lá tinha no exame. E aí eu falei para meu esposo que andava comigo, né? Que infelizmente ele teria que passar assim por uma cirurgia, era de certeza, eu só ia escutar lá da médica, só ia confirmar, mas eu já sabia. E eu lembro que a minha irmã, ela sempre mandava mensagem para mim perguntando, né? E aí, o que foi que a médica disse? E eu já sabendo o que era, mas eu disse, não, depois eu falo. Vamos ver aqui direitinho, logo o exame. Mas quando chegou lá na clínica, ela já me chamou, quando ela olhou o exame, ela chamou o Maciel, né? Que é o pai do neném, meu esposo. Já chamou ele, cada vez que ela abria a boca para falar algo, mais confirmava assim, que eu também pensei de início. Porque ela não quis falar só para mim, né? Ela chamou ele também. E ela disse que era a estenose, o nome do problema é estenose hipertrófica do piloro, que é como se ela, pelo menos como ela me explicou, que é como se fosse um músculo que contraiu e o alimento ele parava no estômago
e quando enchia voltava, não descia para o intestino. Então foi assim que ela me explicou, tá bom? Se tiver algo de errado, eu tiver falando algo de errado, vocês me perdoam, tá bom? Mas enfim, eu perguntei a ela se não tinha algum medicamento que pudesse resolver, que pudesse ajudar. Mas ela disse que não, que era um problema que só com cirurgia resolvia. E eu comecei a chorar, né? Ficar preocupada, porque eu nunca imaginei passar por aquilo, apesar que as pessoas mais próximas de mim, eu já tinha falado várias vezes, desde a gravidez, que acontecia algo, né? Eles nunca acreditavam, pelo menos, enfim, minha gente, eles não levavam a sério porque achavam que era coisa da minha cabeça. Mas eu sempre senti que algo de errado tinha ali ou que ia acontecer. E aí, quando isso tudo estava acontecendo, eu já estava se tocando, sabe? E aí ela disse que com urgência ele teria que ser internado. E a gente quer, mas a gente perde o chão, né? Porque a gente não tem conhecimento do problema, a gente não sabe a gravidade. E só por passar por uma cirurgia, minha gente, eu acredito que não é nada fácil. Bom, pessoal, voltando aqui, tinha saído um pouquinho. E como eu ia falando, eu perdi o chão nesse momento que ela falou. Porque, como eu tava falando, né, eu não sabia a gravidade, mas só por passar por uma cirurgia, né, a gente já sabe os riscos que tem, né? Como é ruim ver um bebezinho que a gente não pode tomar as dores dele pra gente. Um bebê tão inocente que não sabe dizer onde tá doendo, sabe? Minha gente, foram dias terríveis na minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. E aí ela já deu encaminhamento pra gente ir direto para um hospital, pra deixar ele internado. Eu vou tentar não chorar, tá, minha gente? E aí eu lembro que eu saí da clínica chorando muito. Sentei no banco do carro e liguei pra minha irmã. Mandei um áudio, se eu não me engano. E aí não aguentei, né? Falei tudo. E falei pro meu pai também. E aí, desde o caminho, né? Que era em outra cidade, eu já vinha falando com eles. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, já tinha várias pessoas aqui em casa. Já estava tudo arrumado para a gente ir. Nossas bolsas já estavam quase tudo pronto. As bolsas do neném. E fui recebida com a minha família, que infelizmente foi um momento péssimo para mim. Ver eles reunidos por causa disso. Mas respirei fundo. Me ajoelhei antes de sair. Entreguei tudo nas mãos de Deus. E chegando no hospital, a gente fez o encaminhamento lá tudo direitinho para esperar aguardar uma senha para poder ser chamado para fazer a cirurgia. E aí ele já ficou no soro. A gente passou 8 dias nesse hospital. Um hospital público, um hospital lotado, minha gente. Mas no final deu tudo certo. Ele ficou lá internado, continuou perdendo peso, continuou com os mesmos problemas. O soro era para manter ele hidratado. E quando completou 8 dias que a gente tava lá, a senha dele saiu. E aí ele foi levado para Teresina. E para piorar, né, a situação da mãe, quando a gente fez o teste, o dele tava negativado, né? Ele não testou positivo e eu testei positivo. Infelizmente, não pude acompanhar ele, mas minha cunhada acompanhou, depois foi uma tia minha. Em questão à cirurgia, foi um procedimento simples.
E graças a Deus ocorreu tudo bem. Então, se alguém pesquisar sobre isso e cair aqui nesse vídeo, fique calma, tá bom? Confie em Deus, porque não tem recompensa maior do que ver seu filho bem, sabe? Se alimentando, sustentando o alimento e ganhando peso, tendo saúde. Então, é difícil, eu sei que é. A gente quer mãe, pai, sabe? Com certeza, os pais, nesse momento, não têm controle emocional. Ainda hoje me dói muito tudo que aconteceu. Só que no final vai dar tudo certo, acredite, porque eles fizeram a cirurgia nele, é algo simples, sabe? Não tem tanto. Não tem que ter tantos cuidados. Tipo assim, ele operou num dia e já começou a se alimentar logo em seguida, demorou um pouco tempo. Já começou a se alimentar. E no outro dia veio para casa, ele passou um dia após operar lá no hospital. E depois veio para casa e em casa do mesmo jeito. Os cuidados em questão, né? Que a gente tem que ter, os cuidados básicos. Mas foi tudo em paz, graças a Deus. Hoje ele se encontra bem. Hoje ele tá super bem. Para minha alegria, né? Para a alegria de toda a família, de todas as pessoas que se preocupou. E ele tá ganhando peso. Ele não vomita mais, graças a Deus, a não ser, né, outro tipo de coisa. Estômago cheio. Porque acontece, né? Às vezes a criança chora, assim que mama e acontece voltando. Mas no geral mesmo ele está super bem. Foram dias terríveis para mim, assim, de uma angústia que não tinha explicação de ver o meu filho naquela situação, mas ele passou por tudo isso, foi um guerreiro, um vitorioso, porque, como eu falei no começo do vídeo, foi bem tardio o diagnóstico dele, ou seja, ele perdeu peso. Se ele tivesse cuidado antes, não tinha desidratado. Então, pessoal, se vocês... Espero que não, né? Mas se alguém estiver passando por esse problema e o YouTube tiver indicado esse vídeo, vão quanto antes no médico, vão procurar exames de imagem, porque foi o que me ajudou muito, né? Foi o que ajudou que tudo ocorresse em paz. E para quem já me conhece, vai ficar mais ciente desse problema, do que aconteceu, né? Porque muitas pessoas me perguntam, outras pessoas eu acredito que ficaram na curiosidade para saber um pouco, entender mais. Então, como eu já falei no vídeo, o nome do problema é estenose hipertrófica do piloro, que na explicação dos médicos é como se fosse um músculo contraindo, né? O alimento, ele não passa do estômago, ele fica no estômago e vai acumulando até um ponto que a criança volta tudo, né? Vomita tudo. Então, pessoal, o vídeo foi esse, essa foi a explicação, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por me acompanhar. E até o próximo vídeo. Tchau!